Olá, querido espectador, amigo da saúde. Meu nome é Fernando Silva Oliveira, eu sou cirurgião dentista, mestre e doutor em saúde coletiva e pós-doutorado em saúde bucal da criança e do adolescente pela UFMG. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre esse tema importantíssimo para a saúde coletiva, prevenção de abusos infantis, orientações para dentistas e profissionais da saúde. Vamos falar sobre como o profissional da saúde pode, no seu cotidiano profissional, estar atento a crianças para que possa identificar casos de crianças abusadas e quais as condutas mais indicadas para proteger essa criança. Bom, vamos lá comigo então? Primeiramente, eu queria trazer a definição do termo abuso infantil. De um modo geral, o termo abuso infantil ou maus tratos infantis são considerados sinônimos pela literatura. Mas eu vou trazer a definição clássica da Organização Mundial da Saúde, que define maus tratos infantis são o abuso e a negligência que ocorrem com crianças menores de 18 anos, e inclui todos os tipos de maus tratos físicos e ou emocionais, abuso sexual, negligência, tratamento negligente e exploração comercial ou qualquer outro tipo de exploração que resulte em dano real ou potencial à saúde, à sobrevivência, ao desenvolvimento ou dignidade da criança, no contexto de um relacionamento de responsabilidade, confiança ou poder. Bom, gostaria de fazer uma reflexão sobre alguns pontos importantes dessa definição. Primeiramente, nós podemos notar que essa definição traz para a gente algumas categorias de abuso infantil, tá? E eu vou comentar um pouco sobre elas. E não necessariamente esses eventos de abuso precisam causar um dano real à criança. A possibilidade de um dano, um dano potencial já é suficiente para se configurar um abuso infantil. Como estávamos falando, então, nós percebemos categorias diferentes de abuso. Mas eu gostaria de ressaltar que essas categorias são divisões teóricas, com finalidade pedagógica, teórica, E também para facilitar o enfrentamento e a implementação de políticas, Para organizar também com finalidade de pesquisa. Mas na vida real, na dinâmica da vida real, uma criança que sofre um tipo de abuso, muito provavelmente sofre outros. A gente pode pensar, por exemplo, em uma criança que sofra abuso sexual. Ela com certeza também sofre abuso psicológico, A gente pode pensar, por exemplo, no abusador que muito provavelmente vai ameaçar aquela criança para que não conte esses episódios de agressão e de violência a outras pessoas e mantenha esses episódios em confidencialidade. Então, essa divisão é uma divisão teórica. Na vida real, a gente sabe que elas acontecem simultaneamente, concomitantemente, ok? Eu também gostaria de fazer alguns comentários, algumas reflexões sobre cada uma das categorias. Por exemplo, sobre o abuso físico. Na minha pesquisa de pós-graduação, nós realizamos aqui em Belo Horizonte pesquisas qualitativas com profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família sobre maus tratos infantis. E nós questionávamos sobre a concepção desses profissionais em relação ao abuso infantil. Quando questionávamos sobre o abuso físico, era muito comum que esses profissionais relatassem que o abuso físico infantil são crianças que apresentassem hematomas, traumatismos, traumas, lesões físicas, em decorrência do abuso. Bom, gente, a gente precisa refletir que o abuso físico é o episódio em que a criança ela é submetida a castigos físicos, a palmada, ao espancamento, Então, a criança submetida a esses episódios pode não apresentar nenhum tipo de lesão física. Ou seja, não precisa que a criança apresente uma lesão física para que seja configurado o abuso físico. O simples ato de que a criança seja submetida mesmo a palmadas com finalidade disciplinadora já se configura um abuso físico. É muito disseminado culturalmente, inclusive no nosso Brasil, no nosso país, a palmada com toalha molhada que é feita dessa forma justamente para que não deixe marcas na criança. Então o profissional de saúde precisa estar atento a isso. O abuso físico não é o resultado, a sequela do evento. Antes disso, a criança foi submetida a episódios de espancamento, de violência física,
de palmada, de castigos físicos com finalidade disciplinadora, e o abuso físico seriam esses eventos. Tá? O abuso emocional e psicológico são sinônimos, então são termos equivalentes na literatura, e é toda forma de rejeição, depreciação, xingamentos, né? Formas de humilhar e diminuir a criança, tá? E a gente pode observar esse tipo de abuso avaliando ou observando, né, a interação comportamental entre o cuidador, entre o responsável e a criança. A negligência, eu também gostaria de comentar, porque é muito comum, e nas nossas pesquisas nós verificamos que muitos profissionais acreditavam que a negligência poderia ser uma categoria que pudesse ter um potencial menor de causar danos às crianças. Mas a gente sabe que isso não é a verdade, né? A criança, primeiro a negligência, ela pode variar, né, num espectro muito grande de severidade, de gravidade, desde casos mais brandos até casos mais severos, que podem levar a risco de morte da criança, né? Riscos para a sobrevivência da criança. Podemos pensar, por exemplo, no abandono, que é a forma mais severa da negligência, né? Então, o profissional da saúde não deve pensar na negligência como uma modalidade ou uma categoria mais branda ou que tem um potencial menor de causar danos à criança. Além dos danos psicológicos, a negligência também pode levar a danos físicos. Na verdade, qualquer uma das categorias pode levar a danos físicos, não apenas o abuso físico. A gente pode pensar, por exemplo, numa criança que sofre negligência severa e é privada, por exemplo, de alimentos ou medicamentos, né? E ela pode, por exemplo, desenvolver alguma condição sistêmica, alguma condição física que possa levar a algum sinal físico, né? No abuso emocional, às vezes a criança também pode desenvolver algum tipo de comportamento automutilador e também pode levar ao aparecimento de algumas lesões físicas, né? E o abuso sexual também, por meio da força, né, para impor à criança aquele tipo de relação, a criança também pode apresentar lesões físicas, tanto indiretamente pela força, né, mas quanto diretamente pelo ato propriamente dito. Sobre isso é inclusive importante a gente ressaltar que o abuso sexual não se configuraria apenas quando tivesse o ato consumado. Jogos sexuais ou mesmo virtuais pela internet já se configuram um abuso sexual desde que seja um adulto ou um jovem adulto que esteja em desenvolvimento psicossexual superior à criança, né? Então é importante que o profissional da saúde também esteja atento a essas situações que se configuram abuso sexual. Bom, mas para além dessas definições muito bem delimitadas que a gente encontra na literatura, é importante também que o profissional entenda o abuso infantil ou os maus tratos infantis como qualquer forma de violação dos direitos da criança. Então, o profissional da saúde precisa entender que a criança é um ser de direitos e esses direitos, eles são trazidos, eles são estipulados no nosso país pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal, é a lei número 8069, promulgada em 13 de julho de 1990, e nesse marco, né, legislativo a gente encontra dispostas todos os direitos das crianças. Qualquer tipo de violação desses direitos muito provavelmente se configura como um tipo de abuso, um tipo de violência à criança, tá? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente amplia a nossa concepção sobre o que é abuso infantil, né? E a gente não fica preso àquelas definições bem delimitadas e a gente tem uma concepção ampliada sobre o tema. E é importante que o profissional tenha essa concepção ampliada. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco nos direitos da criança em nosso país, porque ele traz, no seu artigo 4º, uma proteção integral à criança. O artigo 4º diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, ou seja, não é só dever da família, mas da sociedade em geral e do poder público,
assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e, importantíssimo, à convivência familiar e comunitária. Então, por isso que nós dizemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma proteção integral às crianças e qualquer violação desses direitos tem o potencial de ser configurado como um abuso infantil. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz alguns dispositivos importantes aqui que têm impacto para a área da saúde. Eu gostaria de comentar aqui o artigo 13º, artigo 13, né, que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, esse artigo traz que qualquer caso, mesmo que suspeita, ou seja, não precisa uma confirmação dessa suspeita para que esse caso seja notificado aos órgãos de proteção, aos órgãos competentes de proteção da criança, tá? Isso é importante e eu também gostaria de trazer alguma diferenciação aqui. Nem todo tipo de abuso infantil é configurado como um crime, né? Nós podemos ter ilícito civil e um ilícito penal. O ilícito penal é quando esse evento ele possa ser tipificado no Código Penal, né? Agora, nem sempre, então, um evento que possa se configurar um abuso infantil vai ser um ilícito penal, né? Vai ser tipificado no Código Penal. A gente pode pensar, por exemplo, uma criança que tem os seus direitos negligenciados, mas que às vezes vive em uma família, uma região vulnerável e vive em uma família vulnerável socioeconomicamente, né? E às vezes essa criança não tem a possibilidade de ter uma alimentação adequada para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência, mas não quer dizer que essa negligência seja causada por uma má intenção dos responsáveis, dos cuidadores legais, né? Às vezes trata-se de uma família também negligenciada, de uma família vulnerável, né? Nesse caso, então, a gente não pode responsabilizar os pais ou os cuidadores, os responsáveis legais, por esse quadro de violação de direito das crianças, né? Mas a gente precisa lembrar que o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz para a gente que também é dever do poder público garantir esses direitos, né? Ou seja, nesse caso, a gente não falaria em negligência parental ou uma negligência intencional causada pelos pais, mas talvez uma negligência do poder público, uma negligência estrutural causada pela realidade de desigualdade social do nosso país. Então a gente precisa ter essa noção de que nem sempre, quando a gente suspeitar de uma violação de direitos e que uma criança possa estar sendo sendo submetida ao abuso infantil, necessariamente a gente está à frente de um crime, né? Em alguns casos são ilícitos civis, né? E a diferenciação dessas duas situações vão levar a condutas e a fluxos diferentes para a resolução do problema, né? Então, o ilícito civil, quando notificado ao Conselho Tutelar, vai levar a infrações, é uma infração, né, que vai levar a medidas administrativas, educativas e preventivas dos serviços de proteção, como, por exemplo, a reorganização dos laços familiares, a inclusão daquela família vulnerável aos serviços de distribuição de renda, distribuição direta de renda, serviços sociais, né, a inclusão daquela família em serviços para que eles consigam ter uma casa para morar, etc, né? Ou, por exemplo, a inscrição daquela criança no serviço de saúde ou no serviço de educação, que é uma das principais atividades do Conselho Tutelar, né? Agora, muitas vezes, aquele episódio de abuso, ele pode ser tipificado no Código Penal, como, por exemplo, uma criança que é submetida ao abuso sexual. Nesse caso, a gente tem a tipificação de estupro de vulnerável, né?
Ou, por exemplo, abandono de incapaz, lesão corporal dolosa, quando a criança é submetida a espancamentos, né, a surras. E aí, nesse caso, quando tipificado no Código Penal, a gente vai estar diante de um crime, né? E aí sim, nesse caso, não seria apenas uma notificação, mas também uma denúncia, né? E esse fluxo vai levar à abertura de um inquérito, à judicialização daquele processo, e aí sim, algumas medidas mais rigorosas podem ser tomadas, uma vez que, quando tipificado no Código Penal, a gente tem riscos maiores para a sobrevivência e para o desenvolvimento da criança. Então, apenas nesses casos mais graves, existe a possibilidade de que a criança seja, por exemplo, removida do seio familiar, né? Há um receio muito grande dos profissionais da saúde de, ao realizar uma notificação de algum caso suspeito, alguma medida muito severa, como remover a criança do seio familiar, possa ser tomada, né? E o profissional da saúde precisa entender isso. A grande maioria dos casos que são notificados, não, essas medidas severas não são tomadas. A grande maioria dos casos, talvez, gira em torno desses ilícitos civis, né? E não são ilícitos penais. Agora, a remoção, por exemplo, da criança do seio familiar só é decidida após judicialização do caso, quando é um caso severo, tipificado no Código Penal, e após a decisão por um juiz da vara da infância e da juventude, né? Então, somente naqueles casos mais graves em que há um risco real para a sobrevivência ou para o desenvolvimento da criança que isso possa acontecer. O profissional da saúde precisa, então, tirar esse peso dos ombros, esse peso das costas, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma notificação para que a gente possa ajudar não apenas aquela criança que está sofrendo algum tipo de violação dos direitos, mas às vezes também para socorrer aquela família que muitas vezes também é negligenciada, também precisa de um amparo do poder público, tá? Então, notificação é totalmente diferente de denúncia, né? Eu também gostaria de trazer aqui a portaria importante do Ministério da Saúde, a portaria número 4 de 2017, que traz, né, define a lista nacional de notificações compulsórias de doenças e agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Essa lista, então, traz uma série, né, de doenças e agravos com impacto para a saúde que, ao serem identificadas por profissionais da saúde que trabalham no âmbito do SUS, seja em entidades privadas que prestam serviço para o SUS ou em entidades públicas, que ao identificar alguma dessas doenças ou agravos, essas doenças ou agravos devem ser compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente comunicadas às autoridades, né, ao Serviço de Proteção e também ao Ministério da Saúde. Tá? O agravo 46 inclui a violência doméstica e o abuso infantil está incluído na violência doméstica, sendo então um dos agravos de notificação compulsórias, de notificação compulsória trazido por essa lista nacional, ok? Bom, e aí ainda nessa reflexão sobre a diferença entre denúncia ou notificação, quando a gente suspeita de um caso de abuso, a gente não faz uma denúncia. Não cabe ao profissional da saúde identificar se aquilo é um ilícito penal ou não, né? Mesmo sendo um ilícito civil, a gente deve notificar para que as autoridades competentes sejam ativadas para que possam cumprir o seu dever de proteger e de garantir os direitos da criança, né? Então, por exemplo, algumas portarias, alguns documentos do Ministério da Saúde trazem uma definição importante sobre notificação. A notificação, então, não é uma denúncia policial, mas é uma forma de tanto um profissional da saúde quanto qualquer outro profissional, por exemplo, profissional da educação, um professor, um diretor de um estabelecimento de educação, ou mesmo de um cidadão, reportar ao Conselho Tutelar ou órgãos competentes que aquela criança requer um olhar diferenciado, sendo esse procedimento uma maneira de responsabilizar o poder público do seu dever de proteger a criança e de garantir os seus direitos, tá? Geralmente, na maioria das vezes,
essa intervenção do Conselho Tutelar e do Poder Público sobre aquela família terá como finalidade uma reorganização dos vínculos familiares e de assegurar o acesso aos serviços públicos, tá? A gente precisa lembrar que o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente também traz pra gente que é direito da criança viver em família e em comunidade, né? Então, raramente essas medidas vão ser medidas rigorosas e somente serão quando realmente aqueles episódios ou eventos de abuso forem muito severos, com risco muito grande para a sobrevivência ou desenvolvimento daquela criança. Bom, aqui por curiosidade eu também gostaria de trazer que a Classificação Internacional das Doenças, a CID-10, também traz alguns códigos específicos relacionados ao abuso infantil. E também gostaria de lembrar que hoje em dia a palmada com finalidade disciplinadora é considerado um abuso físico, né? Uma vez que pode trazer, a literatura é muito vasta e mostrar que pode trazer consequências negativas para o desenvolvimento da criança, né? Não sendo a melhor forma de disciplina e de educação. Isso é um tema muito polêmico, mas o profissional da saúde precisa entender isso, que a nossa prática é embasada em evidências científicas e as evidências mostram isso, né? O quanto a palmada, mesmo aquela palmada leve que não deixa marcas, ela tem um potencial muito grande de causar danos para a sobrevivência e para o desenvolvimento da criança, e que também existem outros métodos para a disciplina e para a educação da criança que são muito mais eficazes do que a palmada. Bom, gostaria também de trazer rapidamente alguns dados, alguns números referentes à epidemiologia, à prevalência de abuso infantil na população, né? Bom, primeiramente a gente precisa refletir que é muito difícil a gente fazer estudos para que a gente tenha uma medição da real magnitude, da real prevalência dos maus-tratos infantis na população por causa de uma característica muito singular dos maus-tratos infantis, que é a confidencialidade, né? Os maus-tratos infantis, o abusador, ele sempre vai tentar esconder, né, aquele fato de outras pessoas, né? Então, muitas vezes, é difícil identificar, e esses casos eles ficam acobertados, né? Eles ficam, são confidenciais, né? A maioria desses casos não chegam ao conhecimento das pessoas, da comunidade e especialmente do poder público, né? Então, mas os maus-tratos infantis são um problema global, com graves consequências para toda a vida da criança, são complexos difíceis de estudar, e as estimativas atuais variam amplamente dependendo do país e do método de pesquisa utilizado. Mas a literatura também mostra pra gente que, por exemplo, quando a gente faz um levantamento de prevalência de notificações de caso em algum serviço de proteção, como por exemplo no Conselho Tutelar, a gente sabe que a prevalência de abuso na população é muito maior. Estudos, por exemplo, que tratam sobre adultos relatando, né, episódios de violência causados na infância, né, vividos na infância, mostram que a prevalência na população de casos é muito maior do que aqueles que são comunicados, que são notificados aos órgãos de proteção, né? Há uma estimativa de que é 10 vezes maior do que aqueles casos que são comunicados aos serviços de proteção, tá? Mas a gente tem alguns estudos que mostram pra gente algumas estimativas para que a gente tenha uma ideia da magnitude do problema, né? Então é um problema de saúde pública muito grave, tá? No mundo estima-se que até 1 bilhão de crianças e adolescentes, gente, 1 bilhão de crianças e adolescentes de 2 a 17 anos sofrem violência ou negligência física, sexual ou emocional a cada ano, por ano, tá? Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil. Uma média de 7 mil crianças mortas, vítimas em decorrência de violência a cada ano. De 2017 a 2020, 180 mil crianças e adolescentes sofreram violência sexual no Brasil. Uma média de 45 mil crianças por ano. Então a gente pode perceber
que é um problema realmente muito grave e é um problema que é muito desconsiderado pelas autoridades se nós formos considerar a magnitude, né? O impacto que isso tem para a saúde e para a nossa sociedade, né? Bom, no Brasil, nós não contamos com um índice oficial a nível nacional, né? Um banco de vigilância que convirja todos os fluxos de notificação e que a gente tenha um banco de vigilância unificado de abuso infantil, bom, bem como de seus agravos e consequências, tá? Mas a gente tem alguns estudos, alguns esforços, tanto da academia quanto do poder público, mais localizados, que mostram pra gente, que apontam pra gente o quanto aqui no nosso país esse problema também é muito grave. Eu vou trazer aqui para ilustrar esse estudo desses autores de 2014, realizado em Curitiba. Eles fizeram um levantamento no município dos casos notificados nesse período de 5 anos, de 2004 a 2009. E nesse período eles levantaram mais de 19 mil notificações de casos de abuso, né? 19.316 notificações. Bom, esse estudo mostrou pra gente que a maioria desses casos notificados, ou seja, 70%, foram casos confirmados, o que ajuda a gente a entender, a cair por terra um mito sobre o abuso infantil, de que muitas vezes quando o cidadão ou o profissional suspeita de algum caso, que esse caso suspeito possa não ter fundamento e se realizar a notificação ele não será confirmado, né? A gente sabe que a grande maioria dos casos que são notificados aos órgãos de proteção, eles são confirmados, né? Então, muito provavelmente, você no seu cotidiano de trabalho, se suspeitou de algum caso, muito provavelmente esse caso tem algum fundamento e ele possa vir a ser confirmado, tá? A maioria desses casos que são notificados nesse estudo, né, 87,2% dos casos foram considerados graves ou moderados, obviamente porque os casos mais brandos, muitas vezes, eles continuam confidenciais, né, eles continuam secretos, né, são casos mais difíceis de serem identificados, causam mais dúvidas nos profissionais e nos cidadãos quando eles desconfiam desse caso e a maioria deles não são notificados, né? Então a gente precisa encorajar os cidadãos e os profissionais para que também notifiquem esses casos que são avaliados como menos severos, né? E que causa mais dúvida no profissional. Casos crônicos ou recorrentes são aproximadamente 30%, quase 30% desses 19 mil casos, né? Agora alguns outros dados interessantes dessa pesquisa que mostram para a gente a importância do profissional da saúde para a identificação e a notificação de casos de abuso. Esse estudo mostrou que desses 19 mil casos, quase 30% deles foram identificados e notificados por profissionais da saúde que trabalham em unidades básicas de saúde, que trabalhavam, aliás, em unidades básicas de saúde da cidade de Curitiba, né? Então, quase 30% desses casos foram identificados e notificados por profissionais de saúde da atenção primária. Não apenas isso, porque a gente ainda tem mais um incremento de 17,9% de identificação e notificação por profissionais que trabalham em estabelecimentos hospitalares. Ou seja, se a gente considerar os profissionais das unidades básicas mais de estabelecimentos hospitalares, nós temos quase 50% desses casos notificados por profissionais que trabalham em estabelecimentos de saúde na área da saúde. Então a gente tem por esse dado a noção da importância do profissional da saúde. A literatura considera o profissional da saúde como atores importantes para a prevenção do abuso e para a proteção da criança, desde que o profissional tenha consciência do seu papel e realize, né, a notificação e a melhor conduta quando identifica alguma criança abusada. Bom, nós realizamos estudos aqui em Belo Horizonte com profissionais da estratégia de saúde da família, especificamente sobre o abuso físico infantil. E com profissionais, é um estudo representativo com profissionais da estratégia de saúde da família, e esse nosso estudo apontou, olha só, uma alta prevalência de identificação de pelo menos
uma criança abusada, tá? Esse estudo mostrou que a grande maioria dos profissionais identificou pelo menos uma criança abusada, identificou ou suspeitou de pelo menos uma criança entre seus pacientes vítimas de abuso físico, né? Mas os estudos também mostram, o nosso estudo confirmou que os profissionais identificam, mas não notificam esses casos, né? Então há uma alta frequência de comportamento de não notificação e essa frequência ela é muito mais marcante entre os dentistas. Bom, você dentista poderia pensar essa diferença, por exemplo, da identificação de casos de abuso entre pediatras ou enfermeiros, né? Você poderia pensar, bom, mas a área de atuação do pediatra é muito maior, né? Muito mais ampla do que o dentista, então natural que o pediatra identifique muito mais casos. A gente vai ver que não é bem assim, que o dentista ele pode, desde que ele esteja engajado, identificar muito mais casos de abuso infantil e para além disso, quando a gente trata aqui do índice de subnotificação, da frequência de subnotificação ou frequência de comportamento de não notificação, a gente vê essa falta de engajamento dos dentistas, né? São casos que os dentistas identificaram, mas quase 85% deles não são notificados, ou seja, o dentista não se envolve e deixa aquela criança à própria sorte. A gente sabe pela literatura e pelos estudos que nós realizamos aqui com dentistas e profissionais da saúde que essa frequência de não notificação ela é muito explicada por causa de um receio do profissional, né? Os profissionais eles relatam que tem muitas dúvidas com relação à avaliação para realmente estabelecer uma identificação bem embasada. Tem muitas dúvidas também com relação às condutas e aos fluxos de notificação, além de um receio muito grande de sofrerem retaliações ao realizarem a notificação. Isso tudo pode ajudar a explicar essa frequência muito alta de não notificação. Mas para o dentista a gente também tem uma questão muito importante. Muitos dentistas acreditam que não é da competência da profissão se engajar, se envolver na identificação e na notificação de casos de abuso. O que ajuda a explicar esse índice aqui alarmante, essa frequência alarmante. Mas a gente pode ver que em todas as profissões, né, em todas as áreas que nós avaliamos, essa frequência é muito alta. Bom, outros estudos também mostram, né, essa frequência muito alta de comportamento de não notificação. Esse estudo feito no Nordeste com profissionais da Estratégia Saúde da Família também mostra essa frequência altíssima de comportamento de não notificação. Ressalto aqui também a frequência alta de profissionais que identificaram casos de abuso infantil. E esse estudo no Sul, realizado apenas com dentistas, apontando que realmente na categoria essa frequência de não notificação é muito superior quando comparada a outras categorias da saúde. Então o dentista pode identificar mais. Algumas evidências mostram, por exemplo, como essa, que de 50% a 75% de todos os casos de abuso infantil envolvem traumas e lesões em cabeça e pescoço, que é justamente a área de atuação do dentista, né? Então o dentista ele tem a capacidade de identificar muito mais do que os estudos apontam, né? Basta ele estar engajado, ele estar preparado para isso, né? Uma outra coisa muito importante que os dentistas relatam é não terem recebido algum treinamento durante a graduação ou curso de pós-graduação sobre o tema, né? O que também impacta muito na condução, na abordagem do tema no cotidiano profissional. Outra questão importante, a possibilidade que o dentista tem de acompanhamento do paciente, especialmente odontopediatras e ortodontistas, que às vezes recebem a visita das crianças em seus consultórios mensalmente, né? Então é um contato muito próximo e às vezes acompanha o desenvolvimento, né, do sistema estomatognático, da boca da criança, né? Então esse contato muito próximo também favorece que o dentista possa se envolver muito mais e ser um agente realmente de prevenção de abuso, né? E uma outra questão importante, a literatura mostra pra gente que o abusador ele evita visitas ao médico quando ocorrem esses episódios de violência, mas não parece evitar visitas ao dentista, tá?
Então isso tudo mostra pra gente que o dentista ele pode se engajar, ele pode se envolver muito mais, ele pode participar muito mais da prevenção de abusos infantis. Bom, a literatura também traz vastamente as consequências, né, em decorrência do abuso. Então a literatura traz pra gente as consequências físicas, para a saúde mental e comportamental, para a saúde sexual e reprodutiva e também consequências de doenças crônicas em decorrência do abuso. E a literatura traz que os danos, né, as consequências, essas lesões, essas sequelas, essas consequências e a sua gravidade causados pelo abuso são determinados por fatores como a idade da criança, o grau de desenvolvimento da criança, o tipo de abuso sofrido, a frequência, a duração, a gravidade e a relação existente entre a vítima e o abusador. Então, a interação desses fatores todos podem levar a essa gama de consequências possíveis, mas a literatura ela é muito vasta, ela é muito sedimentada nessas consequências possíveis em decorrência do abuso, né? Bom, agora como que o profissional da saúde pode, no seu consultório, na sua atuação, identificar possíveis crianças abusadas, né, vítimas de violência? Primeiramente eu queria propor uma reflexão que assim como uma doença, né, a gente pode pensar no abuso, embora não seja uma doença, é um agravo, né, com consequências para a saúde. A forma que a gente vai investigar, a gente pode pensar de uma forma paralela como se fosse uma doença. Como a doença, por exemplo, a gente se atenta aos fatores de risco. E grupos mais vulneráveis ou grupos de risco, o profissional da saúde tem uma atenção especial, né? Porque sabe que nesses grupos há um risco maior de que aquela doença possa acontecer. No abuso infantil, a gente pode também pensar da mesma forma. Não quer dizer que o profissional da saúde não tenha que ter também um olhar atento às crianças que não são do grupo de risco. Mas o profissional, ele pode ter um olhar mais atento, um acompanhamento mais próximo, quando ele identifica que uma criança está em um grupo de risco, né? Além disso também, muitas vezes em algumas doenças, a gente faz o diagnóstico, a identificação, avaliando sinais e sintomas. Com relação ao abuso, a gente vai também ter a mesma conduta. Então, a partir de agora, eu vou trazer para vocês uma diversidade de sinais e sintomas, fatores, características relacionadas ao abuso, para que o profissional da saúde tenha, né, esse conjunto de características, né, o conhecimento desse conjunto de características, para que o ajude a embasar uma suspeita quando ele faz uma investigação, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar sobre os fatores de risco. E quando a gente fala de fatores de risco, a gente fala de fatores de risco individuais, da família e da comunidade. Sobre fatores de risco individuais, eu poderia traçar a idade da criança. A gente sabe pela literatura, pelo estado da arte, que crianças mais novas são mais vulneráveis e são as principais vítimas de abuso infantil, né? Então são também as principais vítimas fatais do abuso infantil, tá? Então aproximadamente 30% dos casos de abuso infantil ocorrem com crianças de até 4 anos. Isso acontece porque são crianças mais vulneráveis, que têm mais dificuldade de estabelecer contatos sociais protetivos e mais dificuldade de se comunicarem, né? Elas são mais dependentes do adulto, do cuidador, do responsável legal e têm essa dificuldade de estabelecer essa relação protetiva. Muitos bebês, muitas crianças menores de 3 anos, às vezes nem vão à escola, né? Ficam o dia inteiro em casa, né? Então são vítimas, são mais vulneráveis ao abuso infantil. A gente precisa estar mais atento a esse grupo, né? A gente sabe que há uma distribuição mais ou menos igualitária entre os sexos, né? Masculino e feminino, entre meninos e meninas, o que varia é o tipo de abuso para cada sexo. Por exemplo, meninas sofrem muito mais abuso sexual do que meninos. É uma proporção muito maior. Às vezes 10 vezes mais abuso sexual entre meninas do que entre meninos. Então a gente também precisa considerar um grupo de risco. Não quer dizer que a gente também não possa considerar que um garoto, um menino, não possa sofrer abuso sexual. Pode, com certeza. Mas a gente sabe que o risco é maior entre meninas. Bom, também sabemos pelos dados na literatura
que crianças com deficiência, né, tanto físicas quanto cognitivas, né, e o chorar persistente são crianças que também sofrem mais abuso, né? E também adolescentes que se identifiquem como, ou crianças em que a sociedade identifique como lésbica, gay, transgênero ou bissexual, sofrem mais violências. Isso daqui tem uma faceta muito cruel, porque são crianças que sofrem muitas vezes rejeição das suas famílias, né? E também são um grupo de risco, é um grupo que a gente precisa estar mais atento durante a nossa atuação, né? Muitas vezes também você pode ter uma suspeita de um abuso e ao pesquisar, ao identificar que é uma criança que está em um grupo de risco, isso pode também te ajudar a embasar a sua suspeita, né? Então, a identificação de fatores de risco nem sempre é um ponto de partida, mas pode ser também um ponto da investigação que te ajude a embasar a sua suspeita. Isso é muito importante também, tá? Então, às vezes, o profissional pode identificar assim, um sinal físico que despertou a suspeita, né? Às vezes o profissional nunca desconfiou e ele viu algum sinal ali, seja físico, seja comportamental, e a partir daquele momento ele estabelece uma suspeita, e ao fazer uma investigação ele percebe que também é uma criança que é de um grupo de risco, né? Isso também pode ajudar aquele profissional a entender, nossa, então realmente pode ser que a minha suspeita seja fundamentada, né? Então, nem sempre isso daqui vai ser o ponto de partida. Isso também pode fazer parte da investigação. Crianças mais novas sofrem mais negligência. Não é nem que sofrem mais negligência, mas elas são mais... Elas têm mais necessidade do adulto, né? Para que as suas questões, as suas necessidades sejam sanadas, sejam resolvidas, né? As crianças mais velhas, os adolescentes, muitas vezes conseguem correr atrás de boa parte das suas necessidades, são menos dependentes do adulto, né? Agora, de fato, crianças mais velhas sofrem mais abuso sexual e emocional. Bom, também gostaria de trazer alguns fatores de risco relacionados às relações familiares, à família, tá? Então, famílias em que é identificado uso ou abuso de drogas e álcool, né? Então a gente sabe que nessas famílias há uma frequência maior de abuso infantil, tá? Pais jovens com filhos não planejados, a gente também sabe pelos dados na literatura que há uma frequência maior de abuso nessas famílias com essas características. Desemprego, dificuldade financeira, dificuldade dos pais ou cuidadores de se relacionarem com as crianças. A gente pode pensar, por exemplo, numa mãe que desenvolve depressão pós-parto. E isso vem muito naquela reflexão que eu estava trazendo para vocês, que nem sempre a responsabilidade ou a culpa vai ser do adulto, né? Do responsável legal. Nesse caso, essa mãe também precisa de ajuda. Também precisa de ajuda de um profissional. Não quer dizer que um profissional de saúde, ao identificar uma violação de direitos por uma mãe que está sofrendo por depressão pós-parto, não tenha que fazer a notificação, né? Ele deve fazer a notificação e o conselho tutelar, ao identificar isso, precisa ajudar essa família, precisa ajudar inclusive essa mãe, para que a criança não tenha os seus direitos violados, né? Histórico de abuso na infância, né? Tanto dos pais, porque a gente sabe pela literatura que isso é um ciclo, né? Um ciclo que vai se perpetuando. Pais que sofreram abuso na infância têm um risco maior de serem abusadores quando têm os seus filhos, e também crianças com histórico de abuso. São crianças que têm um risco maior da recorrência, de sofrerem novos episódios de abuso, tá? Brigas e violência, separação e divórcio na família. Essas situações de estresse na família também aumentam o risco de que a criança sofra violência, tá? Desagregação familiar, cuidadores envolvidos com atividades criminosas. Então, mais uma vez, quando a gente identifica esse fator de risco, nem sempre vai ser o ponto de partida, né? A gente sabendo que um paciente nosso está nesse grupo de risco, por exemplo, está em uma família em que os pais, os responsáveis, abusam de álcool e drogas, a gente precisa ter um olhar mais atento, né? Mais atencioso, mais cuidadoso com essa criança. Mas às vezes a gente pode identificar, pode ter uma suspeita desperta por um outro motivo, e ao fazer a investigação a gente pode notar que a criança faz parte de algum desse grupo de risco, né? Isso pode também ajudar a gente a embasar a nossa suspeita.
Bom, alguns fatores de risco comunitários e sociais importantes: disponibilidade de álcool e drogas. Então, sociedades em que há uma aceitação cultural muito forte de álcool e drogas e que há pouco controle, né, da distribuição de álcool e drogas, a gente sabe também que há uma prevalência maior de abuso infantil. Desigualdade de gênero e raça. Bom, eu acho que isso é uma coisa disseminada no mundo inteiro, mas a gente sabe que em alguns países há uma característica muito mais marcante de racismo e de machismo e misoginia. Como o nosso país, né, com relação ao racismo, por exemplo. Então, nesses países em que o racismo, a misoginia, ela é mais forte, ela é mais aceita culturalmente, a gente sabe também que crianças negras ou meninas sofrem mais violações de direitos e mais episódios de violência, né? Então a gente precisa estar atento às crianças negras, porque são um grupo de risco e frequentemente vivem situações de violência no seio familiar, na comunidade onde vivem, tá? Políticas e programas inadequados para prevenir abuso infantil. Desemprego e pobreza, falta de moradia e serviços adequados. São situações que muitas vezes, por si só, a criança, por exemplo, se ela vive numa comunidade em que falta moradia, em que a violência é muito alta, né? Como, por exemplo, comunidades tomadas pelo tráfico e pelas milícias, né? Essas crianças elas já têm uma situação de violação dos direitos diários, né? Acesso, por exemplo, à água sem saneamento básico, né? Em que ela está mais exposta a doenças infecciosas, né? Então, são situações em que a criança, elas vivem diariamente essas violações de direito, né? Desigualdade social, normas sociais e culturais de aceitação. E aqui eu também preciso ressaltar o nosso país, que ainda tem uma aceitação cultural muito forte com relação à palmada e o castigo físico com finalidade educadora. E a gente sabe, educativa ou disciplinadora, aliás, e a gente sabe que nesses países em que há essa aceitação cultural, há uma prevalência muito maior de crianças que são espancadas e que são vítimas fatais em decorrência desses espancamentos, do que países que não aceitam muito essa prática, né? E o nosso país ainda aceita muito essa prática. Bom, como uma vítima de abuso, ela pode chegar ao seu consultório e como você pode identificar? Bom, aqui eu vou trazer mais especificamente para o consultório odontológico, mas isso vale para o consultório médico, para a enfermagem, para fisioterapeutas, para o fonoaudiólogo, né? Às vezes, essa criança ela vai chegar pela primeira vez por causa de algum quadro de saúde e que aquele cuidador vai buscar um profissional da saúde para resolver aquele quadro. Na odontologia eu poderia, por exemplo, dar como exemplo uma criança que chega ao consultório com um traumatismo dentário, né? E o profissional ele precisa se perguntar, será que esse traumatismo dentário ele aconteceu em decorrência de uma situação de violência? Será que realmente foi um acidente, né? Ou será que foi não acidental, foi intencional em decorrência de uma situação, de um evento de violência, né? Ou pode ser uma criança que já estava em tratamento. Por exemplo, às vezes uma criança que faz um tratamento ortodôntico e vai todo mês ao consultório do ortodontista e esse profissional às vezes nunca identificou alguma situação que o fizesse suspeitar de que aquela criança possa sofrer abuso, mas algum dia, numa dessas consultas, a criança pode apresentar algum sinal, seja comportamento, seja um sinal físico, né? Um hematoma, um traumatismo, que o faça suspeitar, né? Então a gente precisa estar atento a essas duas situações, né? Às vezes, no consultório fonoaudiólogo, uma criança pode chegar com dificuldade na fala. E será que essa dificuldade na fala não tem alguma relação com algum tipo de violência, como um abuso psicológico, né? Então, o profissional de saúde precisa estar atento a essas duas possibilidades e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Bom, geralmente, né, o profissional ele identifica algum sinal que desperte uma suspeita, né? Seja pela primeira vez no consultório, como uma criança que chega com o dente traumatizado e precisa só que o profissional ligue uma chavinha, né? Não é comum, geralmente os dentistas nunca se perguntam, será que aquele traumatismo dentário é em decorrência de um acidente mesmo? A gente simplesmente aceita isso, faz uma restauração linda, maravilhosa e libera o paciente.
mas o profissional deve se questionar o que levou a esse traumatismo, investigar a história daquela lesão, né? Para realmente tentar identificar se é realmente em decorrência de um acidente ou se foi em decorrência de uma situação de violência, né? Mas então, geralmente, algum sinal, seja comportamental ou um sinal físico, pode despertar essa suspeita no profissional. Né? Sobre esses sinais, então, eu posso citar, por exemplo, lesões físicas, como hematomas, como traumatismos, né? Como lacerações, né? Que pode despertar, queimaduras, que pode despertar essa suspeita. E os sinais comportamentais poderiam ser sinais psicológicos e comportamentais individuais da criança, que ela apresente, né? Esses sinais comportamentais geralmente são consequências psicológicas do abuso, e a gente precisa lembrar que qualquer categoria de abuso, abuso físico, abuso psicológico, negligência ou abuso sexual, pode levar tanto a lesões físicas quanto a consequências psicológicas, né? Ou também sinais comportamentais, eu poderia citar a interação anormal, né, ou não adequada entre o cuidador e a criança. Alguns desses sinais, quando a gente identifica, gente, ele pode ser muito específico. E aí o profissional, ele tem quase que uma confirmação imediata ao observar esse sinal, tá? É como se fossem sinais patognomônicos de uma doença, sinais muito específicos, né? O que eu poderia citar aqui como exemplo? Por exemplo, uma marca, um hematoma ou um eritema avermelhado, uma marca avermelhada, com um formato de mão ou de chinelo na pele daquela criança, né? Muito provavelmente foi uma surra, foi uma palmada, foi uma surra com chinelo, né? E aí, basicamente, o profissional não precisa fazer uma investigação. Isso já é o suficiente para um embasamento muito forte da suspeita ou até mesmo para confirmação. Com relação aos sinais comportamentais, um sinal muito específico comportamental que eu poderia dar como exemplo é, por exemplo, um pai que xinga a criança de uma forma muito severa, né? Deprecia, humilha a criança em público, ou até mesmo um pai ou uma mãe, um responsável que bate na criança em público, né? Você não precisa de mais nada para confirmar essa situação de violência. Essa situação de violência está ali acontecendo debaixo dos seus olhos, né? Ou, por exemplo, uma criança que às vezes vai no consultório em uma condição de urgência, como um traumatismo dentário, sentindo muitas vezes dor, e às vezes a gente observa e o responsável está ali mexendo no seu celular, indiferente ao sofrimento da criança, né? São sinais que são mais específicos, né? Agora, muitas vezes, esses sinais que despertam a suspeita podem não ser muito específicos e podem causar dúvidas no profissional, né? O profissional pode ficar se questionando, bom, será que realmente essa minha suspeita ela tem embasamento? Ou será que é algo da minha cabeça, né? Frente a essa situação, o que eu proponho é que o profissional ele faça uma investigação que siga uma ordem lógica, sabe? Uma ordem que tenha uma ordem lógica para que ele possa procurar outros sinais e sintomas que possam embasar essa suspeita, né? Que possam embasar ou até mesmo confirmar aquela suspeita. Bom, então vamos supor, se esse sinal que despertou a suspeita for um sinal físico, o profissional ele deve buscar a história da lesão. Ele deve buscar o que levou àquela lesão, para saber se há incompatibilidade entre a história contada e aquela lesão apresentada, né? Muitas vezes, quando se trata de uma lesão não acidental, uma lesão que é em decorrência de abuso, o adulto ele vai inventar uma história. E a gente pode perceber algumas arestas, algumas incompatibilidades com a realidade daquela história contada, né? Eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas a primeira coisa importante quando a gente tem uma suspeita que ela começa por causa de um sinal físico, a gente busca a história dessa lesão, tá? Agora, se é um sinal comportamental que despertou essa suspeita, o profissional precisa investigar por meio da anamnese, né? Ele precisa buscar o contexto familiar daquela criança, o contexto de vida daquela criança, o contexto da comunidade, né? Para tentar entender, né, se aquele sinal comportamental possa estar relacionado com o abuso infantil, né? Além disso, é importante que o profissional faça um
Bom, gente, além disso, como eu estava falando, é importante também que o profissional ele faça um exame físico, né, um exame físico extrabucal e intrabucal em busca de outros sinais físicos, né? Então, seja no caso dessa suspeita ter sido despertada por um sinal físico ou um sinal comportamental, realizar esse exame físico em busca de outros sinais que possam embasar essa suspeita, tá? E também o exame comportamental, em busca de outros indícios comportamentais, seja da própria criança individual, ou seja da interação comportamental entre o adulto, o cuidador e a criança, em busca de outros sinais, né? Outros sinais de abuso que possam ajudar a embasar aquela suspeita, tá? Então, essa é a ordem lógica, né? Então, o profissional teve uma suspeita mediante a identificação de algum sinal. Se esse sinal não é muito específico, ele vai começar uma investigação que passa pela anamnese. No caso do sinal físico, a busca da história da lesão. No caso do sinal comportamental, a busca do contexto daquela família e daquela criança. E também combinado com o exame físico extrabucal e intrabucal, e com o exame também comportamental em busca de outros sinais que possam embasar essa suspeita. E essa investigação pode levar a uma suspeita bem embasada ou mesmo da confirmação daquela suspeita, tá? Vamos continuar vendo um pouquinho sobre esses sinais, né? Quais são, então, esses sinais físicos que o profissional deve buscar no exame físico, né? Quais são as características comportamentais que, ao fazer essa investigação, o profissional também deve buscar e que possa ajudar a embasar essa suspeita? Bom, primeiramente eu queria só ressaltar esse checklist que é trazido na literatura científica por esse estudo, tá aí a referência, e ele pode ajudar muito o profissional no embasamento de uma suspeita. São duas perguntas muito fáceis que o profissional deve ter na cabeça sempre que ele tiver uma suspeita de abuso, e ele deve se fazer essas perguntas. Então, por exemplo, o profissional tem uma suspeita ali de abuso, ele se pergunta, essa lesão que o paciente apresenta, que ele identificou e que despertou essa suspeita, ela é compatível com a história e corresponde com a idade da criança? Bom, se essa lesão ela é compatível com a história e com a idade da criança, então não há suspeita de abuso. Agora, se ao se fazer essa pergunta a resposta é não, essa lesão apresentada pela criança não é compatível com a história que é contada pelo abusador, né? E não é compatível com a idade da criança, então muito provavelmente essa suspeita tem fundamento, essa suspeita é real. Outra pergunta importante, a interação comportamental entre o pai, a mãe ou o cuidador e a criança, ela é apropriada? Se a resposta é sim, então não há suspeita de abuso. Agora, se essa interação comportamental entre o cuidador e a criança não é apropriada, então muito provavelmente essa suspeita ela tem fundamento, ela tem embasamento, tá? Então essas perguntas podem ajudar o profissional, né? E quando a resposta é não, o profissional deve realizar a notificação, tá? Bom, a avaliação que leva à identificação de possíveis vítimas, ela deve sempre começar na sala de espera. Na sala de espera a gente pode identificar muitos fatores, muitos sinais que nos ajudem a identificar possíveis vítimas de abuso, tá? Então a equipe ela deve estar treinada para reconhecer esses sinais. A equipe deve estar atenta a possíveis sinais de abuso, né? Então o profissional de saúde pode conversar com a sua equipe sobre o tema, né? Propor reflexões sobre o tema, para que a equipe esteja condicionada e esteja atenta a avaliar e a perceber esses sinais. A gente também deve ficar atento à postura, à aparência, ao modo de andar da criança, à estatura e à compleição da criança. E muitas vezes a gente vai conseguir avaliar melhor esses fatores com a criança ainda na sala de espera. O vestuário inapropriado para o tempo, isso é muito comum, inclusive também com relação à violência contra a mulher, né? Crianças que sofrem violência física recorrentes e também algum tipo de violência que leve a lesões físicas, o abusador vai tentar esconder essas lesões, né? Ou a própria vítima também.
Então, às vezes, está aquele calor de 40 graus e aquela criança, ela sempre vai ao dentista, sempre vai ao consultório médico, ao consultório de enfermagem, com a roupa de manga comprida, né? Então, o profissional deve estranhar esse tipo de comportamento e deve investigar, né? Para ver se tem fundamento essa suspeita. Isso daqui deve, quando é recorrente, levar ao profissional a uma suspeita, tá? Vestuário com padrão inferior ao da família, né? Então, assim, a família sempre reclama que não tem dinheiro para nada, ou para pagar o tratamento daquela criança, para comprar os materiais escolares, mas os familiares estão com um celular de boa qualidade, bem vestidos, né? Então, a gente deve ficar atento a isso e fazer essa comparação, porque muitas vezes a gente pode lidar realmente com famílias vulneráveis, né? E aí cai naquele quadro que eu falei, de talvez uma negligência estrutural ou uma negligência do poder público. Às vezes não é de intencionalidade da família. Então a gente compara ali com o padrão da família para a gente identificar uma falta de cuidado com relação à criança, tá? Comportamento inapropriado da criança e dos pais. Essa interação comportamental, muitas vezes a gente pode avaliar na sala de espera, né? Então a forma que o cuidador trata do filho, será que aquela criança está ali no consultório por causa de uma condição de urgência que cause dor e sofrimento? E às vezes os responsáveis estão indiferentes a esse sofrimento, a esse sentimento da criança, né? Às vezes situações de violência física direta, né? Como palmadas que a gente pode presenciar na sala de espera, né? Nem sempre trata-se de um pai ruim, né? Às vezes ele precisa de orientações, de ajuda de um profissional, né? De uma interferência de alguém que possa ajudar naquele contexto, né? Então também é importante que o profissional, ele nunca faça um julgamento. Não cabe ao profissional entender se aquele caso, como eu falei, é realmente um crime, é um ilícito penal. Isso cabe às autoridades, né? O profissional, ele deve dar continuidade a esse fluxo e ele deve alertar e ativar o sistema de proteção para que o sistema de proteção cumpra o seu papel de investigação e de proteção da criança, de garantia de direitos, tá? Lesões físicas. Então, olha só, esse slide apresenta para a gente várias lesões físicas, né? Algumas são muito características, né? Como, por exemplo, essa última, mas algumas não. O que o profissional precisa fazer? Ele precisa se perguntar, ele precisa ligar uma chavinha e se perguntar. Especialmente quando não é uma lesão muito específica, não é uma lesão característica. Será que essa lesão trata-se de um trauma ou lesão acidental? Ou ele foi intencional, ele foi em decorrência de uma situação de violência e de abuso, né? E investigar, buscar a história para que ele faça essa investigação, tá? Então, como eu falei, a anamnese em busca dessa história, para saber se a história contada é incompatível com a lesão. A busca, a realização de um exame físico em busca de outras lesões que possam embasar essa suspeita, tá? Bom, o que tem na história, quando a gente coleta a história, o que a gente quer saber, né? Será que os achados e a história, elas são compatíveis, né? Como eu falei, né, quando aquela lesão ela é em decorrência de uma violência, o abusador vai contar uma história, ele vai contar uma mentira. E muitas vezes a gente pode identificar aí que essa história não é real, né? Como? Com omissão total ou parcial da história. Então o profissional, ele deve perguntar mais de uma vez para o adulto, para o cuidador, sobre aquela história. Para ver se essa história ela muda, né? Se essa história realmente tem fundamento. Ele deve, se possível, pedir para o responsável aguardar na sala de espera, né? Na odontologia a gente faz isso com frequência a partir de uma certa idade, crianças a partir de 6 anos, a gente muitas vezes pede para o cuidador aguardar na sala de espera para realizar o atendimento e perguntar para a criança a história também, né? A criança vai ter muito mais dificuldade de manter uma história mentirosa. E a criança também, se tiver uma relação de confiança com o profissional, ele pode acabar contando, né? O profissional deve usar palavras acolhedoras, deve usar uma forma acolhedora na palavra. Conta pra mim, eu tô aqui pra te ajudar. O que aconteceu, né? Que você traumatizou, machucou o seu dente, né? O que foi que aconteceu? Né? Pais que mudam a história ou histórias diferentes, né? Pessoas diferentes questionadas, cada um conta uma história um pouco diferente. Isso é uma suspeita de que realmente
essa lesão pode ser em decorrência de violência. Faltas de testemunhas, quem viu foi só aquele adulto e aquele adulto não quer sair lá do consultório, ele quer ficar ali vigiando o tempo todo para ter um controle da situação, né? Então, às vezes, pequenos sinais sutis podem acabar entregando ou embasando aquela suspeita, né? Crianças maiores que não querem relatar por medo de represálias e demora na procura do atendimento, né? São sinais que a gente deve ficar atento quando a gente busca a história daquela lesão. Agora eu também vou comentar aqui algumas formas que a gente deve evitar de comunicar com a criança vítima de abuso. Por exemplo, usar um estilo interrogativo e confrontador, seja com a criança, seja com aquele adulto, né, o possível abusador, né? Fazer comentários sobre suas vivências e valores pessoais. A gente não deve julgar a criança, não deve julgar aquela família, não deve julgar nem mesmo o abusador, tá? Então a gente não deve usar comentários trazendo os valores próprios e pessoais, questões pessoais, tá? Fazer perguntas com sugestões de resposta, como por exemplo, o que é esse machucado aqui no seu rosto? Você caiu no chão? Porque aí você já entrega a resposta para a criança que foi muitas vezes ameaçada, né? Você não pode contar para o dentista, porque senão você vai chegar em casa e vai apanhar mais, né? E às vezes ele está com medo, né? Fazer perguntas ou utilizar expressões que responsabilizam a criança pela violência sofrida, ou que justifiquem as atitudes violentas do autor, causando sofrimento, né? Por exemplo, o que você fez para apanhar? Você desobedeceu, né? Você fez bagunça, você desobedeceu os seus pais. Isso é muito ruim, isso causa muito mais sofrimento na criança. E a gente nunca pode inverter o papel. A vítima é sempre a vítima, né? Nada justifica para que a criança apanhe, leve uma surra, especialmente que possa ser tão grave a ponto de deixar marcas psicológicas, consequências psicológicas, né? A gente sabe, como eu falei pela literatura, que mesmo aquela palmada leve que não deixa marcas, ela tem um potencial muito grande de causar consequências ruins para a criança. Ao invés disso, a gente pode usar outras formas de falar, como por exemplo, e esse machucado no seu rosto? O que aconteceu? Conte pra mim, eu quero te ouvir, eu tô aqui para te ajudar, você pode confiar em mim. Né? O que aconteceu antes de você apanhar? Né? Confie em mim, eu tô aqui para te ouvir, falar de uma forma acolhedora, que a criança se sinta acolhida, se sinta confiante para poder dizer o que aconteceu. Né? Bom, muitas lesões em cabeça e pescoço podem ser em decorrência de abuso, como hematomas, lacerações, cicatrizes de traumas anteriores, queimaduras causadas por comida quente ou cigarros, equimoses, escoriações, mordaças aplicadas à boca podem resultar em contusões, liquenificação ou cicatrização nos cantos da boca, né? Como eu falei, quando a gente identifica algum tipo de lesão física, né, que desperte em nós uma suspeita, a gente deve começar uma avaliação física extra e intraoral em busca de outras lesões que possam embasar essa suspeita, né? E aí a gente vai começar a falar dessas possíveis lesões e também de comportamentos que podem ser atípicos e que também podem ajudar a embasar essa suspeita, tá? Ou que possam estar relacionadas a situações de violência. Bom, lesões mais comuns de pele eu poderia citar que são principalmente hematomas e equimoses e escoriações, são as lesões de pele mais comuns. Elas podem estar associadas a lesões mais graves. Então, o profissional deve estar sempre atento se por trás dessas lesões menos graves não tem algum tipo de lesão mais grave, que possa precisar de um pronto atendimento, de que essa criança seja encaminhada para um atendimento de urgência. A literatura também ressalta muito sobre vários hematomas pelo corpo em diferentes estágios de cicatrização. Não quer dizer que seja um sinal específico ou patognomônico de violência, mas ou é uma criança realmente muito inquieta, muito agitada, ou é uma criança que possa estar sofrendo violência, esses hematomas em diferentes regiões do corpo e com diferentes estágios de cicatrização. Bom, como eu estava falando, né, tem alguns sinais que são muito característicos, e aqui eu vou apresentar alguns sinais, hematomas, em formas de objeto. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, a forma de chinelo, né? Bom, o que mais que o profissional precisa para identificar que aqui é um caso de violência? A gente às vezes não pode ter certeza absoluta, mas é muito provável que seja, né? Então é um sinal físico muito específico, né? A gente também vê aqui marcas de fio, marcas de mangueira,
Marcas de mão, se isso não é palmado, o que seria? Um acidente que poderia levar essa marca? Muito improvável, né? Pode acontecer? Até pode, mas é muito improvável. Muito provavelmente é realmente uma vítima de abuso, né? Aqui nós temos marcas de unha, tá? Marcas de madeira, marcas de cigarro, que são muito características e muitas vezes é mais de uma marca, né? Então, se é acidente, e são várias marcas de queimadura, como um acidente com várias marcas, né? Muito provavelmente também é uma situação de violência. E marcas de mordida, que quando acontecem, é muito comum um adulto falar, ele estava brincando com um coleguinha, o coleguinha mordeu. Então, o profissional deve estar atento à distância entre caninos de um mesmo arco. Quando a distância entre caninos de um mesmo arco é de 3 centímetros ou mais, muito provavelmente essa mordida, essa marca de mordida é de um adulto. E aí sinaliza uma situação de violência, tá? Bom, ao fazer o exame físico, esse exame físico, né, em busca de novas lesões que possam embasar essa suspeita de violência, o profissional deve começar a fazer essa avaliação de cima para baixo, né? Não precisa necessariamente que o profissional faça uma avaliação minuciosa e rigorosa, né? Muitas vezes, como eu falei, às vezes o abusador vai querer ficar ali do lado vigiando e tentando controlar essa situação e o profissional pode ficar até com receio de fazer essa avaliação física, né? Ele pode tentar fazer essa avaliação física de uma forma sutil, por exemplo, fazendo um carinho na cabeça da criança, né? E ali ele pode tentar perceber se tem alguma lesão, né? Por exemplo, a alopecia, que é em resultado de puxão de cabelo, nessas falhas no couro cabeludo em resultado de puxão de cabelo, ou traumas na cabeça, que também podem sugerir pancadas, né? Então faça um carinho, se você não puder fazer uma avaliação assim bem rigorosa, bem minuciosa, né? Faça de uma forma sutil, por exemplo, olhando a orelha, fazendo um carinho também, olhando ali de uma forma um pouco disfarçada, né? Pode ser em decorrência de puxão de orelha. Septo nasal, ou deitar a criança para fazer a avaliação mesmo, por exemplo, no dentista, quando for avaliar a boca, dá uma olhadinha. Nem sempre as lesões vão estar assim, severas e graves, visíveis como essas. Podem ser lesões mais sutis também. O profissional tem que ficar de olho mesmo a lesões menores, né? Traumas faciais ou no olho, como por exemplo, equimoses periorbitais, pitose, pupilas desviadas ou desiguais. A pitose é essa pálpebra ali desigual, caída, assimétrica, né? Essas lesões, como pitose, pupilas desviadas ou desiguais, podem sugerir lesões neurológicas. Então, nesse caso, a gente deve encaminhar o paciente ao pronto atendimento, tá? Mesmo que não haja uma suspeita de violência, mas ao perceber, sempre o profissional é aquela questão de ligar a chavinha, né? E se perguntar, será que essa lesão é em decorrência de acidente ou não é um caso de violência, né? E investigar quando tem dúvida. Se não puder investigar, eu recomendo que se faça a notificação. Cabe aos órgãos de proteção fazer essa investigação, né? O pior é ficar na dúvida e deixar a criança continuar a viver essa situação de violência, né? Freio lingual ou labiais, que pode ser em decorrência de alimentação forçada, queimaduras na boca, que pode ser em decorrência de alimentação muito quente, né? Dentes e estruturas de suporte, né? Como eu falei, muitas vezes situações de traumatismo são causadas por episódios de violência. O dentista só não se questiona sobre isso, né? Mas muitos casos de traumatismo são em decorrência de violência. E aí o profissional tem que fazer uma busca da história daquela lesão, né? Maxila, mandíbula, oclusão, desvio de ATM, né? Também pode ser em decorrência de abuso. A gente vai investigar, né? O que levou àquela alteração. Pescoço também, lesões do pescoço, porque pode ser em decorrência de enforcamento, né? E muitas vezes ela também não vai estar bem marcada. Essas lesões do pescoço podem ser hematomas difusos também, né? E aí ficar de olho no vestuário da criança, né? A criança está ali, às vezes, com uma camisa toda fechada. Por que será, né? Isso acontece, às vezes, com recorrência. Isso pode ser um sinal de violência também. Como eu falei, mordidas, quando a gente mede aqui a distância entre caninos do mesmo arco, e essa distância é de 3 centímetros ou mais, então é uma mordida de um adulto, muito provavelmente. Isso é um sinal muito forte de que possa ser em decorrência de violência. Trauma no peito ou na costela, sabe quando você vai puxar a criança para cima na maca ou na cadeira odontológica?
Fiquem atentos, às vezes, se a criança manifestar algum desconforto ou dor quando a gente faz esse movimento, né? Pode ser alguma lesão, um trauma no peito, no tórax, né? Nas costelas. Sinais comportamentais são mais subjetivos, né, em decorrência do abuso. É mais difícil da gente identificar, é menos objetivo do que sinais físicos, né? Mas a gente também deve estar atento. A gente pode, avaliando esses sinais comportamentais, ou às vezes ajudar a gente a embasar uma suspeita, ou esses sinais comportamentais também podem até fazer com que a gente tenha uma suspeita, desperte em nós uma suspeita, né? Então, é preciso que o profissional fique atento a comportamentos muito atípicos, muito fora do padrão, né? Então, crianças muito agressivas, né? Crianças muito temerosas, arredias, agressivas, pode adotar uma posição de defesa, encolher-se, proteger o rosto, tá? Isso não quer dizer que seja específico, não é específico, mas pode ser sugestivo, tá? Ou crianças muito apática, sonolenta, depressiva, triste, já não esboçando muita defesa, né? É uma outra faceta muito triste porque está muito associada com crianças que sofrem abuso e violências recorrentes, né? Que param de expressar algum tipo de defesa, de ação, de atitude de defesa, né? Mais uma vez, também uma criança depressiva ou triste não é um sinal patognomônico, não é um sinal específico, mas pode ser um sinal característico que pode ajudar a embasar uma suspeita e que pode até também despertar uma suspeita, né? Bom, agora eu gostaria de comentar também um pouquinho sobre sinais físicos em consequência do abuso sexual, tá? Então, a literatura traz pra gente, por exemplo, o hematoma no palato entre palato duro e palato mole, tá? Isso pode ser em decorrência de sexo oral e quando está presente em crianças, aí é muito sugestivo de abuso sexual. Não quer dizer que uma criança que tem algum hematoma no céu da boca, com certeza seja abuso sexual. A gente pode ter algumas lesões, por exemplo, herpangina após as vesículas, né, estourarem, pode ficar eritematoso. E pode ser um sinal de algo que não seja abuso sexual. Mas é muito sugestivo, o profissional deve investigar. Muitas vezes, quando é em decorrência de sexo oral forçado, tem um hematoma às vezes mais bem delimitado, como nesse relato de caso, tá? Então o profissional deve investigar ao notar algum tipo de lesão eritematosa ou algum hematoma, especialmente entre palato duro e palato mole, ali naquela região entre palato duro e palato mole, tá? Bom, também gostaria de falar sobre o condiloma acuminado, que é uma verruga esofítica, né? Uma lesão esofítica muito característica, né? Então, o aspecto clínico do condiloma acuminado, da lesão do condiloma acuminado, é causada pelo papiloma vírus humano, o HPV, e pode se apresentar como uma lesão única ou múltipla, geralmente pedunculada, mas ela também pode apresentar a base céssio, com aspecto similar à couve-flor, esse aspecto irregular, tá? Então é um aspecto muito característico das lesões verrucosas causadas por HPV. Mas é preciso que o profissional faça um diagnóstico diferencial entre outras lesões que também são causadas pelo vírus do HPV. Eu cito aqui 3 lesões que é preciso fazer o diagnóstico diferencial: o papiloma escamoso, a verruga vulgar e a hiperplasia epitelial focal. Então o profissional precisa fazer uma biópsia excisional e encaminhar esse material biopsiado, né, removido, para um exame histopatológico, né? O laboratório vai realizar um teste PCR ou imunohistoquímica ou hibridização in situ, e se o laudo, o resultado desse teste histopatológico vier confirmando o condiloma acuminado, aí muito provavelmente é em consequência de abuso sexual, porque apenas o condiloma acuminado ele é sexualmente transmissível, as demais não. Existem outras formas de transmissão do condiloma acuminado que não sexual, mas é muito raro, tá? Então, se confirmado o condiloma acuminado, muito provavelmente é uma criança vítima de abuso sexual, tá? Bom, aí aqui eu queria mostrar rapidamente qual o instrumental necessário para realizar a biópsia excisional, né? Então são esses os instrumentais, é muito simples de fazer, né? Os cirurgiões dentistas aí, clínicos, odontopediatras, no cotidiano de trabalho, nós realizamos
procedimentos cirúrgicos muito mais complexos, né? Algumas exodontias às vezes são muito mais complexas do que uma biópsia excisional de uma lesão verrucosa, que não costumam ser lesões muito grandes, mas se o profissional não se sentir apto, ele deve encaminhar essa criança, né, para que um profissional habilitado faça o procedimento cirúrgico. E depois esse material, sempre o material ele deve ser removido com bordas, né, que sejam além da lesão, devem ter uma borda ali de tecido normal para que seja analisado pelo exame histopatológico, mais ou menos 1 a 2 milímetros além da borda da lesão. Ele deve ser acondicionado em um pote coletor e deve ser totalmente submerso em formalina, que a gente compra pronta, né, em casas de materiais médicos específicos, né? Geralmente a gente tem que deixar assim uma proporção de 1 para 10 vezes, né, a quantidade ali de formalina cobrindo o material. A gente acondiciona direitinho e encaminha para o exame histopatológico junto com o encaminhamento, que pode ser na própria folha de papel timbrado, né? E aí nesse encaminhamento, olha, encaminhamento de amostra para exame histopatológico, a gente coloca o nome e os dados do paciente, idade, data de nascimento, cor e raça, nacionalidade, hábitos e vícios. E a gente faz uma pequena descrição do material que a gente coletou, né? Então, é uma lesão verrucosa, crescimento esofítico, que é como é a lesão de HPV, né? Do condiloma acuminado. Base, como que ela é? A base dessa lesão, ela é céssio ou ela é pedunculada? Onde ela estava localizada? Porque a lesão de HPV pode estar localizada em qualquer região da boca, no lábio, na gengiva inserida, no mucoperiósteo do palato, na mucosa da bochecha. Então você coloca aqui em qual região que você coletou, removeu essa lesão, né? O número, essa lesão ela era múltipla, única, ela é coalescente? Qual o tamanho dessa lesão? Você mede com uma régua milimetrada, né? E coloca também aqui essa informação. Qual a cor? Geralmente ela é esbranquiçada, mas muitas vezes ela está na cor normal da mucosa, aquele róseo característico, né? Como são as bordas dessa lesão e a superfície? Geralmente lesões verrucosas causadas por HPV, como eu falei, tem esse aspecto característico de couve-flor, um aspecto rugoso, né? E o tempo de evolução? A gente também recomenda colocar uma hipótese diagnóstica, né? Sua hipótese diagnóstica pode ser condiloma acuminado, e aí data, assinatura e carimbo, a gente encaminha, então recebe o resultado depois de alguns dias. Como eu falei, se confirmado condiloma acuminado, muito provavelmente é em decorrência de abuso sexual. A literatura também traz pra gente alguns sinais comportamentais em decorrência do abuso sexual. Eu poderia citar alguns deles, olha só. Comportamento sexual impróprio, né? Às vezes crianças muito novas que têm um comportamento sexual muito forte, né? Isso é característico? Não, não é patognomônico, mas é muito sugestivo. Vocabulário muito sexualizado, né? Atitudes bruscas de defesa e apatia. Então o profissional ele deve estar atento a esses comportamentos e quando a criança apresenta ele deve investigar, né? Ou ao observar algum sinal, seja comportamental, seja físico, que despertou essa suspeita, ao fazer a investigação do comportamento, ao observar mais esses comportamentos, isso daqui pode ajudar a embasar aquela suspeita inicial, né? Bom, aqui é só para ilustrar, olha só, uma notícia da grande mídia de um profissional, de um dentista que identificou uma criança vítima de abuso sexual por causa de uma lesão verrucosa causada por HPV. Tá? Então, um dentista, veja, é uma possibilidade, veja como é possível, né? Queria também comentar um pouquinho sobre a negligência, né? No consultório odontológico, eu tenho certeza que os colegas já viveram coisas parecidas como isso. Às vezes chega uma criança com uma condição similar a essa, ou com várias lesões cariosas em boca, que muitas vezes assusta até o próprio profissional, né? E a gente logo pensa em negligência. A literatura cunha o termo negligência odontológica. Eu não gosto muito desse termo. Eu acho que nada mais é do que uma negligência com a saúde da criança, né? Uma negligência com relação aos cuidados básicos para o desenvolvimento e para a saúde da criança, né? Mas, de qualquer forma, fica registrado que na literatura a gente encontra esse termo, negligência odontológica, né? Agora, quando a gente fala de negligência, a gente tem aquela situação, né? A gente precisa identificar
Se ela é uma negligência parental, ou seja, quando os cuidadores ou os responsáveis tiveram a intenção de causar aquela situação de negligência, ou se ela não é uma negligência não parental. Então aqui a gente está falando da intencionalidade ou da não intencionalidade dos cuidadores em causar aquela situação de negligência. Então, por exemplo, com relação às lesões cariosas, ou poderia ser com qualquer outra situação, a alimentação, por exemplo. Às vezes você vê uma criança subnutrida, né? E aí você vai avaliar, será que aquela família ela tem condição financeira, né, material de oferecer para a criança aquele alimento? Porque às vezes a gente está tratando de uma família vulnerável, a própria família é negligenciada. Não quer dizer, nesse caso, que a negligência com relação a necessidade da criança não tenha acontecido. Aconteceu. Né? A criança não está nessa situação. O que acontece é que, muito provavelmente, não é uma intenção, não é um caso de negligência parental, não há intencionalidade dos cuidadores. Nesse caso, a gente vai fazer a notificação da mesma forma. O que difere é a conduta, né? A conduta para aquele caso, para resolver aquele caso, né? A gente deve fazer a notificação, mesmo quando não há intencionalidade da família, porque muitas vezes, quando a gente faz essa notificação ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, por exemplo, pode cadastrar aquela família em algum programa de transferência de renda, algum programa social, né? Pode, por exemplo, fornecer o acesso a um serviço de saúde, né? Um serviço de educação. Então, a questão aqui é só a gente entender porque a gente pode oferecer essas informações quando a gente faz a notificação, né? A gente pode falar para o conselheiro, olha, aqui é um caso de negligência parental, ou não, aqui não é um caso de negligência parental. A família também está passando dificuldades, a família também precisa de ajuda, né? Então, como que a gente vai avaliar isso? Nos casos de negligência não intencional, não parental, né? Não há conhecimento dos responsáveis sobre aquele quadro de saúde. Então, às vezes, chega a criança no consultório cheia de lesões cariosas e os responsáveis podem falar assim, é dente de leite, eu achei que não teria problema, eu não sabia que poderia causar mal para o meu filho, eu não saberia que poderia causar tantos problemas assim, né? Falta de acesso ao serviço de saúde. E quando a gente fala de acesso, a gente não fala só o paciente estar com o horário marcado na agenda. Mas a gente também fala numa forma mais ampla. Será que essa família tem o transporte para chegar no local? Será que os pais têm tempo de levar a criança? Às vezes a unidade básica de saúde funciona num horário em que os pais estão trabalhando e não tem quem leve, né? Então a gente precisa pensar no acesso de uma forma ampla. Falta de recurso financeiro. Se não tem recurso financeiro, a gente está falando de uma família negligenciada, né? Agora, se há conhecimento dos responsáveis, se não há falta de acesso aos serviços de saúde, se não há falta de recurso financeiro, aí a gente está tratando de um caso de negligência parental. Nesse caso de negligência não parental, alguém é responsável sobre essa negligência. E muitas vezes o responsável é o poder público, né? Como a gente estava comentando no início da nossa conversa, a gente vive em um país muito desigual, né? Em um país que muitas pessoas não têm a condição de ter uma vida digna com o básico para sua sobrevivência, né? Então, não quer dizer que aquela situação de violência já ocorreu, a criança teve os seus direitos violados, muitas vezes não é a família também é negligenciada, e aí a gente pode estar falando de uma negligência estrutural, de uma negligência do poder público, né? E o profissional precisa conseguir identificar essas diferenças, tá? Alguns sinais comportamentais importantes de negligência, pais e filhos com relação a ti, porque muitas vezes a gente pode perceber isso fora do consultório ou na sala de espera, mas também no consultório, conforme o trato do cuidador com a criança. Pais que evitam contato com o profissional, né? Principalmente no caso de negligência parental, isso daqui pode acontecer. O cuidador quer evitar o contato com o profissional porque ele sabe daquela situação, ele tem consciência daquilo. Pais arrogantes e agressivos quando questionados também pode acontecer em casos de negligência parental. Bom, e sobre a notificação? Aonde o profissional pode fazer a notificação? Como ele deve fazer, né? Então, para terminar a nossa conversa, a notificação deve ser feita no Conselho Tutelar, mas também diretamente na unidade ou pelo telefone, né, que geralmente é um telefone local. Toda cidade costuma ter uma unidade do Conselho Tutelar, nem todas, na verdade, algumas não têm.
né? Mas o profissional também pode fazer a notificação no Disque Direitos Humanos, que é do Ministério dos Direitos Humanos, do Governo Federal, é o Disque 100, é uma linha direta, né? Ou também tem o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que o profissional pode baixar no celular. O que é preciso para fazer a notificação? Basicamente o nome da criança e o endereço, porque isso vai levar a uma visita do conselheiro tutelar àquela unidade para que seja estabelecida ali uma avaliação, né, um acompanhamento daquela criança. Então precisa do nome e do local onde ela mora, né? O profissional pode fazer essa notificação de forma anônima, ele não precisa se identificar, né? E tem formas também, porque muitos profissionais, por exemplo, que trabalham em unidades básicas de saúde, falam, olha, mesmo se eu fizer de uma forma anônima, eu sinto que eu posso ser identificado, né? Se for um caso menos brando, ele pode, por exemplo, encaminhar para outros profissionais ali dentro da equipe, para justamente o abusador perder essa referência, né? Quem foi que notificou? Se ele foi para várias pessoas, né? Encaminha às vezes para o centro de especialidade, encaminha ali dentro da equipe, né? Encaminha para o CRAS se for preciso, e aí essa pode ser uma corresponsabilização de toda essa equipe, né? Se não for um caso muito severo, também pode ser esperado ali 1 semana, 2 semanas até ser feita a notificação, né? Agora eu recomendo muito o uso do Disque do aplicativo Direitos Humanos Brasil, e eu vou mostrar aqui rapidamente como que é a área, né, aqui do aplicativo. Então aqui é a tela inicial do aplicativo, tem esses 3 botões. Quando a gente quer fazer uma notificação, a gente vai clicar aqui em denúncia, lembrando que nem sempre a notificação é uma denúncia, né, gente? Mas ao clicar aqui, ele direciona a gente para essa tela, e nessa tela a gente tem aqui a notificação referente à violência contra a mulher especificamente, e quando a gente quer fazer uma notificação referente ao abuso infantil, a gente vai aqui nesse botãozinho, olha, Disque Direitos Humanos, tá? Para os demais grupos sociais. Aqui vem a lista, olha, a primeira delas, violência contra criança e adolescente, tá? A gente clica ali, olha, e aí vem essa série aqui de perguntas, não precisa preencher todas, tá? Algumas mais importantes é com relação à vítima, né? Quem sofreu a violência, né? Mas também pergunta onde vive essa pessoa, qual foi a violência sofrida. Você deve pelo menos preencher aí o nome, né, da vítima, o local onde ela mora, tá? Ó, aqui, dados da localização da vítima, e aí você consegue colocar o logradouro também, e o tipo de violência que você identificou. Esse aplicativo também possibilita que o profissional anexe fotos, vídeos, né, materiais que possam ajudar, né, evidências, né, que possam ajudar na comprovação dessa violência. Se o profissional se sentir à vontade, seguro para isso, ele tem como anexar esses materiais, tá? Bom, então é uma forma muito fácil de realizar a notificação pelo aplicativo. E para finalizar, também tem a ficha de notificação compulsória do SINAM, né? Essa ficha ela deveria estar em todos os estabelecimentos públicos do SUS ou estabelecimentos privados que prestam atendimento pelo SUS. Nem todos têm, e se não tiver, é fácil também de ter acesso a ele pelo Google, né? Pela internet. Se você colocar ficha de notificação SINAM PDF, é possível. Então, para os profissionais que trabalham em estabelecimentos do SUS ou privados que prestam atendimento pelo SUS, também pode ser feito a notificação por essa ficha, tá? Essa ficha, ela sempre é encaminhada em 3 vias. Uma para a Secretaria Municipal de Saúde, outra para o Conselho Tutelar e outra para o Ministério da Saúde, tá? Aí fica aqui, olha só, como que é o cabeçalho da ficha. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido a vocês sobre o tema, né? Que ajude vocês na vida profissional, com a investigação, né? Para que a gente possa ajudar crianças e prevenir o abuso infantil. Eu sei que é um assunto muito difícil, né? Da gente tratar, mas eu me coloco à disposição, tá ali o meu e-mail, se por acaso vocês quiserem mais informações, materiais, para aprofundar um pouco mais sobre o tema, e se qualquer dia vocês precisarem de alguma ajuda em algum caso, ou tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado e até a próxima!